Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 327 é a Gênesis capítulo 16 e nos encontramos na questão de número 14. Então, aqui dando sequência, pode, portanto, ser certo o resultado final de um acontecimento por se achar este nos desígnios de Deus, como, porém, quase sempre os pormenores e o modo de execução se encontram subordinados à circunstância e ao livre-arbítrio dos homens. Podem ser eventuais as sendas e os meios. Está nas possibilidades do Espírito prevenir-nos do conjunto, se convier que sejamos avisados, mas para determinarem lugar e data, fora mister conhecessem previamente a decisão que tomara este ou aquele indivíduo. Ora, se essa decisão ainda não lhe estiver na mente, poderá tal venha ela a ser apressar ou demorar a realização do fato modificar os meios secundários de ação, embora o mesmo resultado chega sempre produzir-se, né? Então, como nós já dissemos no vídeo anterior, o avião chegou aqui na Terra no momento exato, nem um dia mais, nem um dia menos, de acordo com o nosso merecimento. Existe um termo na doutrina dos Espíritos que diz assim, mais ou menos: o trabalhador estando pronto, o trabalho aparece. Então, nós temos que nos encontrarmos em merecimento. Nós temos que estar em merecimento. Porque toda pessoa, com todo respeito, toda pessoa que não está em merecimento, ela é ingrata. É ingrata em todo sentido. Ingrata pelo fato de desconhecimento dos desígnios de Deus. Vejamos, nosso Senhor Jesus Cristo, um apóstolo o interroga e ele leva ao conhecimento dos apóstolos. Mas não foram 10 os curados? O apóstolo disse sim. Mas se foram 10, por que apenas um voltou para agradecer e 9 não? É lógico que Jesus sabia, mas Jesus ali queria deixar uma instrução àquele apóstolo, né? Jesus queria com isso mostrar àquele apóstolo a ingratidão daqueles outros 9, porque 10 foram curados, 10 se foram embora, mas um só retornou para agradecê-lo. Muito obrigado, mestre. E os outros 9 não. Agora eu te pergunto, quem crucificou o Cristo? Quem crucificou o Cristo não foi Judas, não foi Pedro. Quem crucificou o Cristo foi a humanidade. Não foi Pilatos, não foi os governadores da época. Porque, na verdade, chega um certo momento que Pilatos, não vendo nenhum tipo de defeito naquele homem, ele leva Jesus
ao conhecimento da população e coloca lado a lado Barrabás e pede para que a população opine a respeito. E a população, você sabe, ficou a respeito de Barrabás e pediu para que o Jesus fosse crucificado. Depois, Pôncio Pilatos volta-se e ele vai até uma tina, né, de água e lava as mãos. Bom, já que a população fez a sua escolha, eu lavo as minhas mãos. Mas como Divaldo mesmo conta que ele conseguiu lavar as mãos física, mas ele não conseguiu lavar as mãos, ou ele não conseguiu enxergar que as mãos moral dele já se encontrava toda manchada. Porque mesmo mediante aquela situação, ele, na condição de senador, imperador, não sei, ele tinha moral para poder agir para que a situação fosse amena e não tanto sofrimento para cima do Cristo. Então, aquela população toda se diziam amigas do Cristo. Ali havia milhares de pessoas que o Cristo havia curado fisicamente e espiritualmente, fornecendo a cada qual ali o conhecimento dos desígnios de Deus. Então, essa chaga da humanidade faz parte do lado primitivo do ser humano. Quantas pessoas que se sentem magoados, quantas pessoas que se sentem revoltados uns contra os outros, né? Quantas pessoas que se ofendem. Então, você acha que Deus, a providência divina, eles confiam a essas pessoas que se magoam e que se ofendem trabalhos edificantes? Jamais. Jamais. Por quê? Porque o Cristo que é o Cristo, ele recebeu cusparada no rosto, ele foi humilhado, xingado, ladrão, charlatão, bruxo, feiticeiro. Entrava no ouvido e saía no outro. Ele não se magoou contra ninguém. Eu, como já disse em outros vídeos, o que as pessoas já disseram a respeito de mim? Olha, já disseram que eu já tive rolo até com a mulher do Papa. Mas por que as pessoas disseram, e muitos dizem até hoje isso? Inveja. Porque eu não sei se você sabe, a inveja mata. Porque quando você possui algo que eu não possuo e que eu sei que tão cedo conquistarei o que você possui, eu trabalho, se eu sou do lado negativo, eu trabalho para te destruir. Porque é melhor trabalhar, entre aspas, é melhor trabalhar destruindo aquele do que trabalhar para conquistar aquilo que aquele tem. É assim que a humanidade, a maioria aqui na Terra, pensa. Então é triste, né, saber disso, porque como está escrito aqui, ora, se essa decisão ainda não lhe estiver na mente, poderá tal venha ela a ser, apressar ou demorar a realização do fato, modificar os meios secundários de ação, embora o mesmo resultado chegue sempre a produzir-se. É assim, por exemplo, que, pelo conjunto das circunstâncias, podem os espíritos prever que uma guerra se acha mais ou menos próxima. Os bons espíritos, mais ou menos próxima.
que é inevitável, sem contudo, porém, predizer o dia em que começará, nem os instantes, nem os incidentes pormenorizados que possam ser modificados pela vontade dos homens. Então, os bons espíritos, eles não dizem o momento, como por exemplo, vó mesmo. Vó umas 3 vezes trouxe ao meu conhecimento que ela ia reencarnar. E umas 3 vezes ela já mudou de ideia. Quem sou eu para poder contradizer o que um espírito evoluído diz? Porque eles do lado de lá, eles sabem o que passa conosco aqui. Então, até por uma questão de prevenção, de proteção, vó tem abortado o retorno dela ao corpo físico, por mais necessário que seja, para ela quitar os débitos do passado dela. Mas, conforme nós já conversamos outras vezes, ela já me disse que não há nada mais prazeroso que permanecer no corpo físico, no plano espiritual, me amparando do lado de lá. Mas como eu tenho muitos amigos, então agora ela decidiu realmente que ela retorna no mês de novembro até dezembro agora de 2023, retorna ao corpo físico. Ora, mas isso não é novidade. Ela só não retornou até agora porque sempre esteve do meu lado me protegendo no plano espiritual. E esse é o papel dos anjos guardiões, dos guias espirituais, os nossos espíritos amigos. Mas conforme mais amigos se aproximam, é lógico que ela tem toda a confiança em nosso irmão Marcílio Colombaroli de tocar a responsabilidade que é dela, até porque nosso irmão Marcílio, ele já executa muito trabalho através de mim, quando muitas pessoas nem percebem. Só eu que percebo. Agora, Emmanuel, por exemplo, alguns anos antes de reencarnar, Chico levou o conhecimento de muitas pessoas. Emmanuel me disse que está indo para outros planos mais elevados, se preparar para a reencarnação dele. Passou algum tempo, alguns anos, 2, 3 anos mais ou menos, Chico Xavier, junto com os amigos, cochilou, depois ele voltou e disse: acabei de presenciar o nascimento de Emmanuel numa cidade no estado de São Paulo. Nascimento esse que nós sabemos hoje, graças a Deus, quem é Emmanuel no corpo físico. Só que a gente, procura ficar calado, porque o importante é o trabalho do espírito, o importante não é nome, não é aparecer. Então nós temos que entender que a espiritualidade, ela é compromissada com o bem. Enquanto os espíritos das trevas, compromisso nenhum eles têm com o bem. Eles são charlatões, são mistificadores. É preciso aprender a separar o joio do trigo. Tudo que eles dizem sem nexo, sem fundamento. Pode ter certeza de que os espíritos das trevas, eles nunca que amparam, eles nunca que dão colo, eles nunca que orientam a pessoa para o bem. Ora, gente, pensemos da seguinte forma. Você acha que, vou usar um termo aqui, você acha que o diabo, isso é mitologia, mas eu tenho que usar. Você acha que o diabo vem me ensinar como se livrar de espíritos das trevas? De outros diabos? Ué,
Diabo trabalhando contra diabo? Não, não tem fundamento. Ou é ou não é. É diferente os espíritos do bem. E além do mais, e o vínculo que tenho eu com vós? Desde lá dos essênios, 150 anos antes do Cristo, eu tenho esse vínculo com vós. Tenho esse vínculo com Marcílio e muitos outros seres que eu não posso dizer nomes. Mas é aquele caso. Prevalece na vinha do Senhor aqueles que realmente erguer a fronte e passar por cima do orgulho, passar por cima do egocentrismo. Mas não é aparentemente passar. Tem muitas pessoas que me dizem assim: Luiz, você de fato é forte. Porque passar por tudo que você já passou nessa existência e ainda nessa existência se encontra. De certa forma eu concordo com essas pessoas. De certa forma não. Sabe por quê? O trabalhador ele tem que ir ao Calvário. Representante de Jesus que não vai ao Calvário, ele não serve para representar Jesus. Porque no momento certo, a pessoa deve honrar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olha só para você ver. Para a determinação da época e dos acontecimentos, nós precisamos voltar mais um pouquinho aqui. É assim, por exemplo, que pelo conjunto das circunstâncias, podem os espíritos prever de uma guerra, que uma guerra se acha mais ou menos próxima. Então, veja bem, os bons espíritos, eles nunca que dizem assim, vai iniciar uma guerra no dia 1º de dezembro de 2023, às 12 horas e 30 minutos. Os bons espíritos não dão essa previsão exata, porque tudo pode mudar de acordo com a transformação moral e o caráter, os hábitos e as atitudes da humanidade. Eles alertam a humanidade através da presciência. Orem mais, vigiem, policiem, mas nunca que vem e prediz aquela data exata. Diferente dos charlatões. Os charlatões, eles olham assim a sua mão e faltam dizer o nome do homem que você vai casar com ele ou o nome da mulher que vai casar com você. Tem uns que até dizem. É interessante. Aí a moça pega, fala assim, nossa, mas... Não, o charlatão pega, pergunta para a moça assim, naquele momento ali a pessoa é induzida a um magnetismo tão grande que ela é hipnotizada, neutralizada os seus sentidos de raciocínio, que ela não imagina que encontra-se mediante a uma armadilha das trevas. E ela pega, o charlatão pergunta para ela assim, quantos namorados você já teve na tua vida? Tive 4. 4? Não, tive 8. 8? Mas por que você não casou com um desses 8? Ah, porque nenhum deu certo. Só um
Só um dos 8, olha o pega. Só um desses 8 que nos dávamos muito bem. Mas é interessante, sabe, Buenas Dicha? Ele teve que mudar para uma cidade distante e eu não pude acompanhá-lo, mas você fez errado. Ele partiu de você. Ele é o homem da tua vida. Ele é a tua alma gêmea. Já mentiu para você, porque aqui na Terra não existe alma gêmea, e sim alma que geme junto. Tá todo mundo gemendo junto, ainda mais se for casado, com todo respeito. Geme tudo junto. Mas você tinha que ter ido atrás dele. Oh, mas olha só para você o machismo. Você tinha que ter ido atrás dele. Então quer dizer que você é uma escrava dele. Você tem que fazer tudo o que ele quer. Mas naquela hora você está tão imantada. Ah, então o senhor acha que eu tinha que ter ido atrás do Jorge? Ó, você sozinha acabou de falar o nome do cara. Só que você fala sem sentir. Aí daí uma meia hora aquele cartomante fala para você assim, e desses 8, o único, vamos ver se eu acertei, o único que a primeira letra do sobrenome do nome dele chamava-se J, por J. Como o senhor descobriu que iniciava-se por J? Jorge. E foi você mesmo que disse a ele, há uns minutos atrás, só que você está tão ali atordoado que você não se lembra. Então é complicado, né? Então é preciso tomar muito cuidado com o anticristo, com os charlatões, com os mistificadores. Eu sempre aviso para os meus amigos, sabe? Não me procure. Não me procure porque eu, a vida toda, sempre fui obsidiado. A vida toda subjugado. A vida toda obsessão simples e passando por obsessão de fascinação. Eu sempre sofri esses quadros obsessivos. Mas o que muitas pessoas não sabem, com todo respeito, é que 99% desses quadros obsessivos que eu carrego nas minhas costas é porque eu absorvo das pessoas. Então as pessoas que não sabem o que eu carrego nas costas, porque eu absorvo. Porque é preferível eu carregar esses obsessores, esses espíritos das trevas, porque assim eu tenho controle, eles não me levam ao suicídio, eles não me levam a cometer outros tipos de transtornos, enquanto se esses espíritos permanecem ao lado dessas pessoas, que pode acontecer, né? Então, por isso eu sempre fui taxado de obsidiado, obsessão simples, subjugado pelos espíritos, obsessão simples, fascinação. Mas é o que eu disse. As pessoas dizem isso da boca para fora por falta de conhecimento. Porque nunca pararam para analisar. Mas será por que o Luiz sofre esses ataques tão grandes? Será por quê? Será porque ele é um invigilante ou é porque ele absorve tudo de nós? Porque em matéria de amor, o Luiz ama demais as pessoas. Tem um amor muito grande pelas pessoas. Então não era para ele sentir e receber esses ataques tanto que ele recebe. Mas por que ele é atacado? Porque geralmente é assim, né? Toda árvore que é boa, ela é mais apedrejada.
Toda árvore que dá bons frutos. Entenda bem, não estou olhando frutos meus não, porque eu não dou fruto bom não. Eu dou limão no lugar de laranja. Mas que as pessoas raciocinem, sabe? Que é de extrema importância reconhecer que aqui na Terra nós nos encontramos em processo de evolução. Marcílio nos dizia, nós somos responsáveis pelo que falamos, desejamos e pensamos. Então eu, antes de falar, antes de pensar e desejar, eu penso bastante. Então quando eu chego a falar, é porque eu já estou analisando muitas situações há muito tempo. Então, por eu ser compromissado com a verdade, eu não posso, de certa forma, me compactuar com coisas erradas. Ou é ou não é. Ou é ou não é. Ou a pessoa desce do muro, ou a pessoa... Porque Deus sabendo é o que importa. Vamos para o próximo vídeo.